Bem, antes de nós irmos à resposta a essa pergunta, eu acho bem importante nós considerarmos um princípio elementar de interpretação da palavra de Deus, que é o princípio da Escritura pela Escritura. Segundo esse princípio, as passagens difíceis de compreensão, as passagens mais obscuras que nós temos na Escritura, elas devem ser elucidadas através de outras passagens ou outros ensinos da Escritura. Então, esse princípio é importante porque salvaguarda o sentido autoral do texto. Ajuda a gente numa compreensão escriturística, bíblica da palavra de Deus, sem que a gente precise recorrer a fontes extra-bíblicas. Porque qual é o problema? É muito comum, e esse texto também é bem comum de as pessoas se utilizarem de informações extra-bíblicas, e até aqui está tudo bem. O problema não é usar essas informações extra-bíblicas para entendermos melhor o texto, para compreendermos um pouco melhor sobre o contexto em que ele se situa. O problema é pegar essas informações e fazer delas o sentido do texto. O problema é utilizar uma informação arqueológica, por exemplo, para determinar que aquele texto está falando sobre aquilo, quando na verdade o texto não está falando sobre aquilo. Você vai encontrar dentro da própria Escritura o ensino ou o entendimento correto daquela passagem, e não fora dela. Então, um grande erro que se comete, em infringir, em quebrar esse princípio de interpretação da Escritura pela Escritura, é que você vai relativizar o sentido do texto. Ou seja, qualquer outra informação extra que aparecer, ela vai mudar o sentido do texto. Por isso, nós entendemos que, biblicamente, um texto deve ser entendido à luz de outro texto. Isso dito, existem 3 pontos importantes aqui para a gente avaliar, segundo essa passagem de João capítulo 20, versos 5 a 7, sobre o que João fala sobre os lenços que envolviam o corpo de Jesus e o lenço que envolvia a sua cabeça, também chamado de sudário. O primeiro ponto é que o seu sepultamento foi realizado exatamente como se esperava de um judeu no primeiro século. Então João testemunha que os lençóis foram deixados ali no chão e o lenço que cobria o rosto de Jesus foi deixado num lugar à parte, organizado, detalhadamente, cuidadosamente ajeitado num lugar à parte. O que isso mostra pra gente? Que segundo a tradição da época, e isso aqui a gente vai perceber também no próprio texto original, o que aconteceu? Jesus foi envolto em lençóis de linho. Lembre-se aqui que esses lençóis eram os lençóis que foram ali doados por José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus e era membro famoso ali do Sinédrio. Então esse discípulo foi lá e cedeu esse tecido para que o corpo de Jesus fosse envolvido. E então eles envolviam o corpo com um pano e a cabeça geralmente era envolvida com um outro tipo de pano, com um lenço. Então há uma diferença entre termos aqui no texto original da passagem de João em relação aos lençóis nos quais Jesus teve seu corpo envolvido e o lenço que foi usado para envolver a cabeça de Jesus quando ele estava morto. Então a palavra usada para esse lenço da cabeça é sudário. É daqui que vem aquele famoso santo sudário, que por muito tempo aí se tem especulado sobre o DNA de Jesus, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, questões totalmente periféricas para a realidade da fé cristã e aquilo que realmente é essencial, que é o que o texto de João está apontando aqui, é a ressurreição de Jesus. Só que ele também atesta, em primeiro lugar, a sua morte. E aí tudo seguiu como o trâmite esperado da época. Esse é o primeiro testemunho de João. Quando ele fala lá que ao receberem a notícia da ressurreição de Jesus, ele e Pedro correram até o sepulcro, e aí João chegou primeiro, se abaixou, olhou e viu que o corpo não estava lá, o túmulo estava vazio. Só que ele não entrou, ele esperou Pedro chegar, e aí Pedro chegou e atestou, e depois João também entrou e viu que os lençóis estavam num lugar, e o lenço, o sudário, estava em outro lugar, organizado, cuidadosamente ajeitado. E aí a gente entende dessa passagem que, é claro, obviamente, na ressurreição de Jesus, primeiro, os lençóis foram removidos. Eles caíram, provavelmente. Ele não tinha como se desatar dali. Então, ele caiu, foi removido.
E em seguida, Jesus, usando as suas próprias mãos, agora desimpedidas, ele removeu o sudário da cabeça e simplesmente organizou e deixou lá em um local separado. O segundo ponto dessa passagem, e aí tudo isso vem do texto, né, e do ensino da Escritura. O segundo ponto é que João se coloca como uma testemunha ocular desse evento. Durante todo o seu evangelho, ao longo de todo o seu evangelho, o seu intuito é trazer esses fatos exatamente naquilo que ele diz lá no final, que Jesus realizou tudo isso, realizou muito mais, mas estes foram registrados para que você possa crer que ele é o Filho de Deus e, crendo, você tenha vida no nome dele. Nesse mesmo Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. É esse Jesus que João está dizendo que ele foi testemunha ocular. E não só testemunha ocular, né? Ele foi uma testemunha auricular, ele também foi uma testemunha tátil, porque ele diz lá na sua carta, né? Que o verbo que se encarnou, nós tocamos nele, nós o vimos, nós o ouvimos. Ele era uma pessoa real antes e depois da sua morte e da sua ressurreição. Então esse é o testemunho de João, ele está trazendo a veracidade do fato e também atestando, né, a validade dele mesmo como testemunha quanto aos fatos que ele viu e ouviu e presenciou. Então a ênfase nesse detalhe, né, do lençol ali guardado, organizado ali de maneira muito cuidadosa, é exatamente para reforçar a veracidade do relato. Nós não estamos lidando simplesmente com uma história que foi genericamente inventada, de maneira qualquer inventada, mas com algo que realmente aconteceu e que teve uma testemunha, essa testemunha é João, e que não foi a única, né, evidentemente. O terceiro ponto desse relato tão detalhado de João acerca do lençol, né, que foi usado ali na cabeça de Jesus quando ele estava morto, e que depois, ao ressurgir, ele dobrou e organizou, é que nos fala que houve uma ordem na ressurreição, ou seja, uma organização. Então há um significado realmente um pouco mais profundo aqui, mas que não destoa do ensino da Escritura. O sudário ali dobrado de maneira cuidadosa, separada dos outros lençóis, é um sinal de que realmente algo extraordinário aconteceu, de dentro para fora, porque a tumba ainda estava fechada, né, quando Jesus ressuscitou. Então o que aconteceu lá dentro foi que ele simplesmente removeu aquele lençol, aquele tecido da sua cabeça e organizou. E aí, se fosse um roubo, como os próprios judeus temiam, né? Lá está registrado em Mateus capítulo 27, versos 62 até 64, em que os judeus tinham medo de que o corpo de Jesus fosse roubado pelos discípulos, né? No receio de que eles, agora eles vão poder afirmar que de fato esse Jesus ressuscitou como ele havia predito. E aí pediram, né? Foram lá na casa de Pilatos, pediram para que colocasse guardas lá para proteger o túmulo e assim não sustentassem essa história. Então, esse cenário ele é de completa ordem e controle. Isso aponta para o fato de que a ressurreição foi um ato intencional e soberano de Deus. E não foi um incidente caótico, não foi um evento ali furtivo, não foi simplesmente um momento ali que os discípulos invadiram lá e simplesmente roubaram o corpo e levaram, mas tiveram cuidado de deixar os lençóis para trás e o lenço, o sudário, devidamente organizado ali. O fato é que essa passagem de João nos fala simplesmente de que Jesus de fato ressuscitou e que ele, tendo todo o controle sobre a situação, ele dobrou ali esse lençol e é exatamente isso que o texto indica. De maneira muito simples, muito franca e muito clara, sem precisar a gente recorrer a qualquer outro tipo de fonte extra-bíblica para entendermos o texto. Mas o grande ponto é esse, é a ressurreição de Jesus. Só alguém que estava no controle de uma situação completa, dentro daquele túmulo, ressuscitado, poderia pensar em tomar uma atitude como essa, de organizar os lençóis, o lençol que estava sobre a sua cabeça. Exortai-vos, o Evangelho para toda a vida.